Boa noite à igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma noite, no encerramento da campanha, como vocês já sabem, a quarta semana. Nós vem ouvindo, tentando abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E Ele está aqui hoje, como Ele esteve em todas as outras horas, em outros dias, para falar, tocar em você e realizar a obra de abrir os teus ouvidos, abrir tua boca, os teus olhos, teu coração e ouvir a voz dEle. Vamos abrir a Bíblia, a palavra. Aí Marcos, como já de costume sabemos, esse capítulo 7, o verso 31. Vamos ler a palavra. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-se os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou. Disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais ele proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Faz ouvir o surdo e falar os mudos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso mente. Agora, nesse momento, eu te peço graça. Pai amado, me sustenta, porque não foi fácil essa semana. Para mim estar aqui hoje, só o meu Senhor sabe o que eu enfrentei de sexta-feira para cá, com notícias, com morte, mas eu estou aqui. Pela misericórdia dEle, pela sua graça, eu não deixei de ouvir a voz dEle, porque eu tenho um motivo para não estar aqui hoje, ter ligado dizendo que eu não vinha pregar, porque hoje mesmo eu perdi uma pessoa muito querida, uma irmã em Cristo, que Deus o levou. Então, 11 horas da manhã, eu soube da notícia e eu não fui mais a mesma, mas eu não deixei de ouvir a voz do meu Senhor, que me trouxe até aqui para ministrar a palavra dEle para vocês, igreja. Jesus, como nós sabemos, ele estava ali na região da Galileia, quando ele decidiu se levantar e partindo em direção aos territórios pagãos. Sabemos que também no verso 24, ele cura uma menina, a mulher cananeia clama, porque ela ouviu de Jesus que ele ia estar ali, e ela estava aflita, com a sua filha endemoniada, ela não perdeu a oportunidade
Os ouvidos dela foram abertos a partir do momento que ela ouviu que Jesus curava, que Jesus fazia milagres. Então, quando ele, levantando dali, que ele estava em Galileia, vindo para o 31, a palavra diz, e ele tornando a sair dos territórios onde ele se encontrava, ele é surpreendido por essa multidão que trazia um surdo e gago, falava dificilmente. Aqui eu aprendo nesta noite que Jesus estava ali levantando e indo de Galileia aos confins de Decápolis. Decápolis, uma cidade conhecida não por ela ser, significa que ela era 10. Ali estavam 10 outras cidades que era chamado Decápolis. Jesus percorreu toda essa margem. A palavra diz que pelos confins de Decápolis foi até o mar da Galileia e saiu caminhando em Decápolis até os confins, conforme o texto nos afirma. E trouxeram-lhe um mudo, um surdo. A palavra diz que ele era gago. Em outras passagens nós vemos que surdo. Mas quando este milagre acontece entre essas duas curas que nós vemos para frente, e que ele cura o cego em Betsaida. Acontece nesse meio, Marcos 8, do 22 ao 26. Mostrando aqui a grande restauração dos nossos sentidos. Eu aprendo nessa noite que quando eu abro os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, é quando eu começo a discernir o que é que Deus tem para comigo, para conosco. A multidão trouxe aquele homem surdo que falava dificilmente. Jesus está aqui e Ele não quer curar somente fisicamente. Ele quer mais do que isso. Ele quer intimidade conosco. Ele quer chegar mais perto. Ele quer curar, restaurar a nossa capacidade de ouvir a sua voz, para que nós possamos proclamar o seu poder, que nós possamos testemunhar as maravilhas que Deus fez e faz em nossas vidas. Ele quer ter um encontro pessoal comigo. Ele quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer ter um encontro de intimidade. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. Tudo que Jesus ia fazer, ele sabia que ali ele era homem. Como sabemos, 100% Deus, 100% homem, mas ele sabia que dependia do poder do céu, do poder divino para fazer milagres. E aqui nós aprendemos nessa noite a mesma coisa. Teu encontro pessoal com Deus, o teu encontro pessoal com Jesus, por perseverança e fé. Aqueles homens pegaram aquele homem, ele não ouvia, mas eles intercederam.
Eu imagino aqui que eles viram aquele homem que ele falava difícil, ele não ouvia. Então eles resolveram trazer ele até Jesus para que eles intercedessem por ele. Porque a palavra diz que eles rogavam, eles pediam, eles intercediam por aquele homem, para que Jesus impusesse suas mãos ali sobre aquele homem e curasse. Então vemos aqui a perseverança, a fé da intercessão. Da intercessão. A fé que traz um sofredor, a fé que traz um miserável, a fé que traz um homem que era surdo e falava ruim. Até Cristo trouxeram-lhe um surdo e intercediam por ele. Pediam, rogavam para que Jesus o curasse. Marcos 2, nós vemos que no versículo 3 e 4, amigos, levam o paralítico de Cafarnaum até Jesus. Abriram o telhado e desceram com aquele homem ali. Então, ali, para que nós entendamos que eles abriram o telhado, para que nós venhamos entender, o telhado daquela época, eles eram plano, coberto com argila amassada, com palhas, de árvores. Mas ali eles romperam aquele telhado e desceram com aquele paralítico. 4 homens abriram o telhado e pediram socorro. E Jesus viu e admirou-se e curou. Também vemos os leprosos que clamam por misericórdia e socorro. Mestre, tem misericórdia de mim. Então aqui eu aprendo que o poder de ouvir a palavra de Deus e sermos curados. Porque se nós tivermos o coração fechado, o coração endurecido, nós não vamos ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Mas Deus vai estar gritando assim no meio? Não, a palavra aqui. A partir do momento que eu começo a esquadrinhar este livro, eu vou ouvir Deus falar comigo. Então, Deus fala conosco através da sua palavra. Jesus tira aquele homem à parte. Jesus não quer obrar aquele milagre no meio daquela multidão, porque tinha muito barulho. Muitas vezes nós temos que ficar sós com Deus, nós temos que sair do meio da multidão, nós temos que sair do meio deste mundo e ficar sozinho com o nosso Deus. E aqui Jesus tira aquele homem à parte e leva para o lado. E ali Jesus cura aquele homem. Nós precisamos se isolar do barulho e das distrações desse mundo para poder ouvir a voz do nosso Deus, para sermos curados. Então, Jesus o leva para fora da multidão. Significa que ele tinha um cuidado. Significa que ele queria uma intimidade pessoal, mais íntima com aquele homem. E ali, ele abre os olhos em um toque, que a palavra diz que ele, tirando a parte de entre as multidões, pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos
cuspindo, tocou-lhe na língua. Jesus cura outros, cego também, quando ele faz aquela lama com a saliva, sabemos. Mas aqui, nós estamos falando de ouvidos abertos à voz de Deus. Jesus sabia que aquele homem, no meio daquela multidão, ele não ia, mesmo sem ouvir. Mas Jesus queria ficar sós com ele. Jesus queria ter uma intimidade com aquele homem, olhar no olho a olho, em um toque pessoal, focando exclusivamente na restauração física e espiritual. Sem alvoroço, sem distração pública. E aquele homem abriu-se os olhos. Quantas vezes Jesus se retira para orar sozinho? Ele busca comunhão íntima com o Pai. Ele reconhece que o poder vem do céu. O poder que Jesus tinha e tem para realizar milagre, vem do Pai. Aleluia. Aqui nós vemos que tem um gesto simbólico de Jesus. Ele não fala. Ele coloca os dedos no ouvido, cospe e coloca na língua. Quando ele realiza o milagre, ele fala: abre-te. Jesus está aqui dizendo nessa noite para mim e para a igreja: abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, abre a tua boca para proclamar o ID do Senhor. Abre a tua boca para pregar para os cativos. Abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Abre-te ou abra-se. Gesto, quando Jesus cospe e toca a língua, significado, toque físico, mas poder divino. Não como um ritual mágico, não, irmãos. Mas naquela época, o povo judaico tinha a saliva como algo poderoso, não como mágica. Como eu já falei, até Jesus usa lama e saliva para curar uns cegos. João 9, 6, 7. A palavra de poder é fatá. Ela está aqui. Verso 34. Abre-te. Total conexão de dependência ao Pai. Ele olhou para o céu, respirou fundo. Significa que Jesus, quando ele respira, ele transfere ali compaixão, misericórdia para com aquele homem. Da mesma forma hoje, Jesus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele tem de compaixão de nós. Ali Jesus conecta o milagre com o Pai. Ele não deixa de olhar para o céu, levantando suas mãos para poder o milagre. Ele fala antes do poder. Então, Jesus leva os olhos para o céu e mostra a autoridade do milagre vem de Deus. Quando ele suspira profundo, reflete a sua compaixão para com os nossos sofrimentos. Suspiro, compaixão, misericórdia. E ali quando ele diz, fatá, abre-te, abriu os ouvidos e a língua se destravou. Aquele homem
falava perfeitamente. Efatá, a língua materna de Jesus, no aramaico. Então, Marcos, ele não deixou de registrar e traduzir para nós, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida. Jesus falou ali, Efatá, em aramaico, abre-te. Então, aprendemos hoje, nesta noite, que Jesus está aqui, tocando nos ouvidos, nos nossos ouvidos, tocando na nossa língua e dizendo, abre-te, ouve-te, abre o teu coração, para que tu tenha entendimento do que eu estou te dizendo. Glória a Deus. Assim como o surdo precisou de Deus, nós também, irmãos, nós precisamos soltar a nossa língua para testemunhar as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, para testemunhar. Lídia, ouvindo Paulo, ali, Deus abriu o seu coração. Glória a Deus. Coloca aí Atos capítulo 16, verso 14. Carlito, por gentileza. Abriu-se o coração de Lídia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Olha, ela ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que passagem maravilhosa. Abre, é fatar na tua vida. Jesus está aqui dizendo, abre os teus ouvidos, abre a tua boca, abre os teus olhos, abre o teu coração, para que tu venha ouvir atentamente. Se eu ouvir atentamente a Deus, aleluia, e eu guardar os mandamentos, as bênçãos vão chegar sobre nossas vidas. O coração, abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus abre o coração. Deus abriu o coração de Lídia. Salmo 126, verso 6 diz que aquele povo encheu-se sua boca de riso e louvavam a Deus. Abriu-se a boca. Eles se alegraram das maravilhas que Deus fez em suas vidas. E eles abriram a boca e encheram de risos a sua boca. Espiritualmente cego e surdo, este povo são. Espiritualmente cego e surdo. Muitas vezes, ontem foi um dos dias que eu nem comentei com as meninas, mas a gente estava numa determinada casa fazendo uma oração. Entrou 3 moças numa casa evangelizando e tínhamos umas 4 lá fora na rua e tinha uma calçada muito cheia de homens falando, rindo, gargalhando. E aquilo entoou na minha mente enquanto eu orava lá dentro daquela casa. E eu não saiu mais aquela voz, daqueles risos, daquelas gargalhadas, daquelas conversas. E aí eu fui vendo que os nossos ouvidos, os meus naquela hora, eles tinham que estar ouvindo a voz de Deus, mas a voz de Deus mais alta do que aquela voz que estava ali, tentando atrapalhar, para que nós
não tivesse discernimento em o que nós estávamos fazendo. Aleluia. Jesus abre os olhos de 2 cegos, lá em Mateus 9:30, segundo a sua fé. A fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. A palavra é a voz de Deus. Ali, vimos no 35 o resultado da cura. E logo se abriram os ouvidos daquele homem. Imediatamente, o milagre acontece. Abre os teus ouvidos. Abre a tua boca. Aqueles leprosos de 2 Reis, capítulo 7, verso 3, diante da fome extrema que assolava a cidade de Samaria, eles descobriram a abundância através de uma decisão, no momento de desespero, e o milagre de Deus aconteceu. E aqui não é diferente, irmãos, para nós. Nos dias de hoje, quando nós estamos com os ouvidos abertos, com a boca pronta para falar o que Deus tem falado para nós, no meu e no seu coração, nós não vamos ter medo. Nós vamos ter sempre trepidez e ousadia para falar do que Deus falou aos meus ouvidos, diante da palavra, no meu a sós com Deus, no meu devocional, no meu quarto com a porta fechada. Mas se eu não buscar Deus, se eu não atentamente, com os meus ouvidos, ouvir a voz dele, eu não vou ter cura, eu não vou alcançar prosperidade nenhuma nesta terra, porque eu estou longe de Deus. Os meus ouvidos estão tapados, a minha boca está travada. Então se abriram os olhos daqueles 2 cegos e o mudo. Glória a Deus. A prisão da língua se desfez. Vemos aqui que Atos 9, 18, versículo marca a cura física e a cegueira de Saulo e simboliza a sua purificação espiritual. Vemos aqui que Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele passou 3 dias cego, mas ele foi curado, transformado, tanto fisicamente como espiritualmente, pelo batismo no Espírito Santo. Não só ouvir, mas falar perfeitamente. Nós temos que ser igual esse homem que recebeu a cura pelo erfatar de Deus, na língua materna de Jesus, que significa abre-te, abre-te. Uma importância grande, irmãos, que eu vejo é nós termos a sensibilidade do Espírito Santo nos dias de hoje. Eu percebo a cada dia que as pessoas vão se distanciando, que o mundo está se distanciando de Deus. Eles vão, como que eles vão passando aquela grande multidão, e vai ficando muito pouco. E só ouve a voz de Deus aqueles que estão atentamente sensível ao Espírito Santo. Só ouve a voz de Deus se os meus ouvidos estiverem totalmente destampados para ouvir a voz de Deus.
Como nós sabemos, já é a quarta sexta-feira que nós estamos aqui nessa igreja. Eu não perdi nenhuma sexta, para a glória de Deus. Mas eu pergunto, alguém aqui, responda só para si. Algum de vocês ouviu alguém aqui, nesse lugar que eu estou, falando do que Deus ordenou para falar para mim naquela noite, naquela sexta passada? Quem lembra? Quem ouviu e guardou? Quem viu, ouviu e guardou? Porque foram 3, quarta com essa, falando do mesmo assunto, com alguns pontos diferentes. Mas teve aqui já 3 pregadores para trás que falaram do Efatá, do abre-te. Aleluia. Então, nós temos que atentamente estar ligado, irmãos. Estar ligados. Zacarias ficou mudo aproximadamente por 9 meses, pela sua incredulidade. E muitas vezes não é diferente em mim. Muitas vezes eu não sei nem falar, porque sou incrédula, porque não creio que o Efatá de Deus está sobre mim. Que esse Jesus que curou aquele homem, levou a parte com intimidade, com cuidado pessoal, Ele está aqui hoje, falando a mesma coisa para mim e para vocês. A mesma coisa para mim e para você. Efatá. Ele está no teu ouvido, com a mão, e calcando o teu ouvido e dizendo: abre teu ouvido para mim. Abre a tua língua, solta a tua língua e fala de mim. Proclama, testemunha das maravilhas que eu tenho feito na tua vida. Muitas vezes nós recebemos milagres, irmãs, e calamos. Não vou dizer não, porque foi um milagre tão pequenininho. Não podemos calar. Não podemos. A irmã Cleide contou um testemunho. Para mim, um testemunho como esse me edifica muito. Para que eu não caia em incredulidade. Eu creio num Deus que tudo pode. Que obra milagres sim nos dias de hoje, como fez antigamente. Então, Zacarias, ele após receber aquela mensagem, o anjo, Zacarias, Lucas 1:64, fala sobre isso. Ele ficou mudo até João Batista nascer. Nós sabemos. Isaías diz que então os olhos dos cegos, profetizando já para cá. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará. A partir do momento que a língua se solta, eu tenho vontade de gritar, de louvar, de engrandecer o meu Deus que fez o milagre. Ali teve uma reação. Quando Jesus tira a parte aquele homem, teve uma reação. Mas Jesus quis manter um segredo ali. Aleluia. E Jesus ordena que não digam a ninguém. Messiânico secreto. Jesus evita fama. Jesus não quer aparecer. Mas aqueles milagres não puderam ser escondidos, gente. Não puderam. Aquela mulher cananeia, ele entra ali e diz que não quer ser visto, lembra? Ele entra naquela aldeia, daquele território pagão, e fala: não quero ser visto.
Mas aquela mulher já tinha ouvido falar lá para as tantas que Jesus ia passar ali e ele fazia milagre. Então não teve como ele se esconder, não teve como ele se manter a sós. Como também Jesus manda o leproso não contar, mas contou. A mesma coisa aconteceu em outras curas. Quanto mais ele proibia, mais era divulgados. A verdade não pode ser contida. A verdade não pode ser contida. Vamos quase terminando. Não podemos deixar de falar do que ouvimos e do que vimos. Quem lembra do apóstolo Pedro e João, que enfrenta ali aqueles homens poderosos, depois do milagre da porta formosa, Pedro e João respondem às autoridades religiosas da época e afirmam: não puderam calar. O milagre foi feito, foi realizado. Aquele homem foi curado. Não podemos deixar de falar o que ouvimos e vimos de Jesus. Quem conhece os milagres de Jesus? Então não deixe de falar, não deixe de proclamar e dizer o quanto Ele faz bem. O quanto Ele faz bem. Um convite constante para adorar a Deus e testemunhar publicamente as suas maravilhas com alegria e gratidão. Multidão reconhece que Jesus faz tudo perfeito. Aleluia. No início, Gênesis capítulo 1, verso 31, Deus vê que tudo era bom. Deus vê que tudo era bom. O Senhor é bom para nós todo o tempo. Salmo 145, 9. Toda boa dádiva vem do Pai. Deus é a fonte exclusiva de todo o bem em nossas vidas. Aqui destaca a sua natureza amorosa e imutável no viver. Se eu viver longe de Deus, eu não vou participar desta bondade, desta exclusividade das dádivas, do bem. Tudo dele é bom, perfeito e agradável. Mais uma pergunta para mim: estou surdo espiritualmente? Muitos ouvem, mas não compreendem. Muitos ouvem. Talvez tenha alguém hoje aqui ouvindo essa ministração, mas não está compreendendo, porque os ouvidos estão tapados. A voz de Deus só pode chegar ao meu coração se eu estiver ouvindo, se os meus ouvidos estiverem abertos. Aleluia. Apocalipse 3:20. Você puder botar, Carlito. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir minha voz, maravilha. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei no seu coração. E ele diz assim: e com ele cearei, e ele comigo.
Deus está dizendo aqui para mim e para você, que Ele está aqui. Se eu estiver ouvindo a sua voz, Ele vai entrar no meu coração. Ele diz que entrarei na tua casa. Olha, a casa. Eu ficarei, eu cearei contigo, eu jantarei, eu faço um lanche contigo. Meu Deus. Ele está dizendo aqui para mim, eu entro, eu saro, eu curo, eu liberto, eu restauro, eu renovo a tua vida. Abre-te os teus ouvidos e ouve a minha voz. Deus está aqui neste lugar falando para mim e para ti, igreja, que Ele te sara, Ele cura, Ele tira a tua surdez, Ele tira a tua incredulidade, Ele te salva, aleluia. Ele solta a tua língua que está presa. A nossa língua tem que estar solta para glorificar, para exaltar, para louvar, para bendizer, para dizer: Deus, obrigada por me tirar a prisão da língua e eu poder falar de Ti com essa alegria, com esse gozo que eu sinto hoje. Porque Tu abriu os meus ouvidos, Tu destravou a minha língua e abriu meu coração. E eu guardei a Tua palavra dentro do meu coração. Se com a tua boca confessares, declara que Jesus é o Senhor. Declara para Ele que somente Ele faz. Somente Ele é o Senhor de nossas vidas. Romanos 10, 9. Jesus quer te levar, tirar da multidão. Jesus quer me tirar à parte. Jesus quer uma intimidade comigo. A intimidade com Cristo, nós precisamos estar só com Ele. Nós temos que sair do meio da multidão, como eu já até falei. Mateus 6,6 diz que entra no teu quarto e ora. E ver com teu pai que te vê em secreto. Mateus 6,6, Carlitos. Aleluia. Entra, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto. Fechando a tua porta do quarto, ora. E o teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Olha, eu sei que não é muito de estar numa ministração e falar algo, mas aconteceu algo com uma senhora sábado, que amanhã faz 8 dias, e eu tive o conhecimento da dor, do sofrimento, da aflição, da angústia desta irmã. A notícia que ela soube, e ela entrou no seu quarto, caiu no chão, um espaço pequeno, e orou o pai que estava em secreto. E daí por diante, nada. Eu estou acompanhando esta senhora desde sábado. E as notícias que chegou a ela de sábado para hoje não foi boa. Mas ela, naquele momento, foi destapado os seus ouvidos e destravou sua língua, para ela proclamar
as maravilhas que Deus fez em sua vida e há de fazer. Então, a nossa língua tem que estar solta, tem que estar desgrudada, livre para proclamar o nosso Pai. Glória a Deus. O testemunho não pode ficar calado. Quando nós temos um testemunho, como já até falei, temos que falar. Edifica, para edificar a igreja. Eu falei no início que eu estou aqui hoje pela misericórdia e graça do Senhor, que é grande em minha vida, louvo a Deus. Mas é dele que vem a força, é dele que eu estou aqui. E digo para a igreja: não deixe nada do mundo, a voz do inimigo, chegar a ser mais alta do que a voz do Senhor em minha e na sua vida. Não deixe. Quanto mais nós testemunhamos, mais o nome do nosso Senhor é glorificado sobre nossas vidas. Quanto mais nós glorificamos o Senhor, mais nós temos força para fazer o ID dele. Aleluia. Concluindo essa ministração dessa noite, eu quero dizer nessa noite para a igreja: o Efatar de Jesus. Jesus continua dizendo para mim e para você: abre os teus ouvidos para a minha palavra, abre-te para proclamar o meu poder. Tudo faz bem. Ele restaura completamente a nossa vida. O Efatar de Deus está aqui. Eu sei que muitos nesse momento abriram os seus ouvidos para a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo.